Dona Elisângela e Camila, que é filha da Dona Elisângela. O que aconteceu através do tratamento com a água? Tudo começou com uma dor no estômago, né? E a partir dessa dor, ela já não conseguia mais manter mais nada no estômago dela, nem água, nem alimento, nada. Foi quando ela começou a perder peso, né? Ficar desidratada, então a gente não sabia mais o que fazer. Aí foi quando a gente começou a levar ela para os hospitais para saber o que ela tinha. Só que aí ela passou por vários hospitais, ela se internava, chegando lá eles mantinham ela no soro, só que ela fazia vários exames e eles nunca descobriam qual era a doença que ela tinha. Não tinha um diagnóstico? Não tinha um diagnóstico, ela passou 2 anos nessa luta. 2 anos? 2 anos, sendo sustentada por soro. E ela se internava no hospital, aí os médicos não sabiam o que fazer, dava alta porque não sabia o que fazer mesmo, não tinha mais recursos para ela. E aí a gente ia para outro hospital, aí não sabia o que fazer, e nisso a gente foi percorrendo vários hospitais, a gente passou. Até que teve um, né, que uma doutora olhou para ela e perguntou, né, você já teve doença de Chagas? E aí eu disse que não, porque eu nem tinha conhecimento disso, né. E ela falou, vamos fazer o exame para comprovar. E aí foi quando foi feito o exame, né, e constatou que a doença já estava no organismo dela há mais de 10 anos, e a gente não sabia. E quando já se manifestou, já estava bem avançado. E aí foi quando internaram ela, né, e a doença começou a atingir os órgãos dela, né. Por exemplo? Já estava atingindo o rim dela, os rins, o esôfago, o estômago dela, o esôfago dela dilatou ao ponto que ele não fechava mais e a comida, por isso que não permanecia lá, porque ele não fechava, então ela voltava automaticamente a comida. Chegou a pesar quanto? Menos de 23 quilos. Menos de 23 quilos. Bom, chegou a um ponto que os médicos falaram o quê? Bom, os médicos, eles me chamavam, né, porque eu era responsável por ela, e aí eles falavam, ó, sua mãe não tem mais jeito, a doença já está muito avançada, não tem mais o que fazer. Aí eles até falavam assim mesmo, vamos acompanhar a doença no corpo dela, porque o último estágio é no coração. Chegar no coração, o coração fica grande, ela vem a óbito. Então, eles estavam acompanhando. Falaram isso? Sim. Para você? Sim, para mim. Teve até uma situação de um médico, né, que a gente levou ela para ele, né, ele nem chegou a atender ela. Quando ele viu ela, ele saindo do consultório e falou, não, eu não vou atender ela porque ela vai morrer e eu não quero carregar essa culpa. Ou seja, a morte seria uma questão de tempo. Sim. E pelas imagens, pouco tempo. Pouco tempo. O que você fez? Quando a gente descobriu, eu comecei a usar a fé. Eu peguei a água, né, do tratamento, eu passava no corpo dela, passava no cabelo dela. Só um minutinho. Você era responsável da sua mãe no hospital. Sim. E passou a ser responsável da sua mãe espiritualmente falando. Também. Você foi a intercessora pela sua mãe. Aí você veio, fez o tratamento, pegava a água aqui e usava como? Eu passava no corpo dela. Às vezes, quando eu tinha um tempinho, né, que eu saía do hospital, porque era eu que ficava com ela, os 2 anos foi eu que fiquei com ela. Então, quando eu tinha um tempinho, eu vinha na igreja e eu tomava água pela fé. Ali eu falava para Deus, né, que não era eu tomando, era ela que estava tomando ali pela fé, já que a água não podia entrar no organismo dela, mas podia entrar no meu. Bom, não é necessário perguntar o que aconteceu. É visível. Mas o que aconteceu? Bom, depois disso, né, a doutora fez mais um exame, né? Vamos fazer o exame para ver como que está a doença, né? E aí, o primeiro exame, um deu reagente e o outro deu não reagente. Aí a doutora já ficou meio assim, né? Ela falou assim, mesmo, isso não pode acontecer. Se a doença já está há mais de 10 anos no estômago dela, ali, né, no organismo, então tem que dar os 2 reagentes. Aí a doutora falou, isso deve ser erro lá no laboratório. Vamos fazer uma segunda amostra. Foi quando foi feito. E a gente todo tempo usando a fé. Sempre que a gente ia fazer esses exames, eu passava água nela, todo tempo usando a fé. E aí foi quando fez a segunda amostra e já veio pela metade. Aí a doutora falou, isso é impossível de acontecer, porque se ela está com a doença no organismo dela, esse exame não pode dar não reagente. E aí foi quando a doutora teve que reconhecer, né, que não sabia como, mas a doença já não existia mais no organismo dela. Ou seja, se de um lado havia uma perseverança através dos exames para que a doença continuasse sendo diagnosticada, do outro lado, da sua parte, você perseverava. Sim. E foi comprovado pela medicina cura. Foi comprovado pela medicina cura. Deixa eu falar com a senhora. Como é que está a saúde da senhora hoje? Hoje está 100%.
perfeita. Normal, perfeita. Consigo me alimentar, né? Eu estou trabalhando, graças a Deus. O Senhor, Graças a Deus, o Senhor Jesus me curou, né? um milagre aconteceu, amém. Deus abençoe a senhora, tá? Deus abençoe, amém, Deus abençoe.